Vieram, né? O que acontece? Para que serviu os ensinos de Jesus? Para que eles estão aqui com a gente? Então, a gente hoje veio falar um pouquinho sobre o Evangelho e o nosso tema era a felicidade não é deste mundo, mas aproveitando um pouquinho aí a questão do perdão, né? Uma das coisas mais importantes, porque Jesus colocou o perdão acima de tantas coisas, mais de tantas coisas, e a gente vai percebendo o quanto é importante, porque quando a gente não perdoa, parece que fica um foguinho dentro da gente ligado, né? Fogão, a gente esqueceu de desligar o fogão. Já aconteceu com vocês isso? Sair, meu Deus, será que eu desliguei o fogão? E aí a gente volta, tá lá as panelas queimadas, alguma coisa que tinha lá dentro, não sei, né? Feijão, né? A panela de pressão explodiu, sei lá o que aconteceu. E o perdão, a falta de perdão é esse fogo, né? A água secou e... Não, esquentou o café, deixou o café lá, queimou tudo e depois não recupera nem a panela, né? Então a falta de perdão é como se a gente mantivesse esse fogo ligado na gente. Essa coisa que a gente sabe que está incomodando. Esse incômodo dentro da gente, a falta de perdão basicamente é isso. E a gente muitas vezes passa anos a fio e a gente fica pensando, engraçado, eu me sinto em paz, eu não sei se tem alguma coisa me incomodando, a gente nem sabe o que é, e às vezes até esqueceu o que foi exatamente, mas basta alguém falar assim, escuta, o fulano não te pagou? O fogo liga de novo assim de uma forma forte, né? E a gente não esqueceu, não perdoou, estava só um pouquinho assim, como é que se fala assim, estava fora de casa e o fogo estava ligado, né? A gente não sabia que estava lá o fogo, mas estava lá, continua o fogo lá. Então, lições assim lindas, maravilhosas para a gente, lições do perdão que Jesus colocou em primeiro lugar. Tanto colocou em primeiro lugar que ele fez questão de colocar na oração dominical, né, que era o Pai Nosso. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha só, pedimos perdão e condicionamos o perdão que nós pedimos ao perdão que nós oferecemos, né? Então, a gente quer sempre o perdão, mas a gente oferece algum. Sempre a gente quer, né? Porque sempre a gente escorrega, cai, pisa na bola, né? Mas será que a gente oferece alguma coisa assim em troca desse perdão? Então essa é uma das meditações que a gente tem. Mas o Evangelho está repleto de coisinhas assim, né? Detalhes, pequenos detalhes, que muitas vezes a gente não associa ao nosso dia a dia na vida. A gente muitas vezes não associa, é interessante. Mas se a gente perguntar qualquer coisa para o Evangelho de Jesus, ele tem como nos responder. Qualquer coisa, não sei lá, vamos pegar uma pergunta aí, alheia, qualquer uma, né? Sei lá, será que eu posso ficar rico, Senhor? Será que o Senhor me autoriza a ficar rico, né? Vamos ver se ele responde. O que será que ele responde? Dá a César o que é de César. Quer dizer, a gente quer se aliar ao César ou quer se aliar a Deus? Como é que é isso, né? Sei lá, vem outras perguntas que a gente faz para Jesus e ele responde ali, escuta, tem lá uma pessoa que está me pedindo para fazer tal coisa, mas isso não é devido, isso não é justo. Aí tu vem e fala assim, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, se pedir para dar 1000 passos, anda com ele 2000. O que significa isso? O que significa isso? Quando nós estamos diante de uma pessoa, de uma situação, de um fato assim forte, o que significa Jesus falar assim, se alguém te pedir que te ande 1000 passos, se pedir a capa, dá também a outra parte, a túnica, dá também. O que significa isso para a gente? Olha só, significa assim uma parcela de felicidade, né? Porque a gente gosta de ser feliz, já reparado aqui na Terra. Sabe qual os principais programas de televisão que a gente adora? Aqueles dos crimes, dos assassinatos, daquelas coisas. Eu não digo todo mundo, né? Mas um grande percentual, não é mesmo? Não adora de saber se no vizinho lá aconteceu lá, entrou na casa do vizinho, saiu da casa do vizinho, a mulher foi embora, levou os filhos, deixou os filhos, a gente adora ficar assim feliz. Adora ver esses programas e ficar torcendo, né? Pro malfeitor lá se dar mal, se lascar todinho, adora essas coisas. Os filmes de mais sucesso, as novelas de mais sucesso, as intrigas. Como a gente adora, né? As novelas com estria, fofocada, aquelas coisas de confusão lascada que o povo cria na novela, né?
os filmes, então? Os filmes a gente adora também, aqueles filmes bons, né? Que alguém pisa no carro do mocinho lá, ele mata uma cidade todinha por causa do carro que pisaram nele lá, sei lá, umas coisas, a gente adora umas coisas assim, né? Eu não sei que índole que a gente tem ainda, eu acho que ainda é índole do passado, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Mas vamos imaginar quem são as pessoas do planeta. Vamos imaginar que nós não somos do planeta, vamos imaginar, vamos avaliar as pessoas que estão no planeta. Que vontade que elas têm. Olha só, que coisa que elas fazem, né? É isso que elas gostam, né? Gostam de intriga, confusão, fofoca, brigaiada, gostam dessas coisas. Então nós que estamos no planeta ainda gostamos disso. Por isso que a gente não sai de provas e expiações. Por isso que a gente às vezes tem que derramar um pouco de lágrima, porque o planeta às vezes exige da gente um esforço sobre-humano de sobrevivência, porque a Terra é difícil, é complicada, mas não é que a Terra é complicada. Quem é complicado são os habitantes da Terra, somos nós, não é ninguém a mais, somos nós. A mesma coisa que está falando do outro, mas a gente está aqui também, não é? Então veja só, o Emmanuel, o pessoal que convivia com o Chico, conhecia lá o Emmanuel, conversava, às vezes pedia coisas para ele e tal, tinha um convívio com o espírito de Emmanuel, com o Chico principalmente. E aí o Chico revelou que o Emmanuel ia reencarnar no Brasil. Ele revelou isso, esse espírito ia reencarnar aqui na Terra, no Brasil. Alguma cidadezinha do interior aí, de São Paulo, as redondezas aí, entre São Paulo e Minas, uma redondeza aí. E aí o Emmanuel tinha tantas lições, mas agora é a hora da gente encontrar ele e falar assim, bom, você agora está na Terra, né? Agora você é um habitante dos provas e expiações, é igual a gente agora, né? Você está aqui, né? E agora, como é que é? Porque nas colocações dele, sabe o que ele falava? Ele falava que a Terra se afigura como um quartinho dos fundos da galáxia. Até aí tudo bem, né? Vocês já pensaram o que põe no quartinho do fundo? Sabe, isso não é bem o termo que eu queria, não. O que põe no quartinho do fundo? Tranqueira, olha aí, falou a palavra certa. Não foi eu, viu? Foi ele, hein? Não, foi ele que falou. Mas não é mesmo? Aí você fica pensando, mas que mal criadinho, lascado, tranqueira, né? E sabe como é que ele complementa? Que a maioria dos habitantes, se não todos os habitantes, perante a eternidade, perante a imortalidade, somos delinquentes. Olha só, a figura de delinquente para a gente é muito forte, né? Porque a gente pensa que delinquente é aquela pessoa que ofendeu a lei, que transgrediu a lei, não é isso? Mas a gente transgride a lei, mas aquelas leis menores, as leis maiores, a gente deixa para o malfeitor, mas os delinquentes transgridem as leis menores. Excessos de toda ordem, isso é para a gente que é delinquente, né? Não se controla diante de alguma coisa. Vem no Natal, agora chega no Natal, aí tem aquela bençona lá, e pensa assim, não, vou comer só um pouquinho de cada coisa para não exagerar. Aí você come meio quilo de maionese, meio quilo de macarrão, meio quilo de frango, meio quilo de porco, meio quilo de não sei o quê. Aí você vai ver falando, mas eu só comi um pouco de cada coisa, mas tinha tanta coisa. A gente se excede, não é? Na mesa a gente não se excede. Não se excede nas palavras mal colocadas, dentro de casa, em família, com uma pessoa que ama a gente ama a pessoa de paixão, a pessoa ama a gente de paixão, a gente não se excede, às vezes com palavras infelizes. Olha só, pequenos detalhes, pequeninos detalhes. A gente vê uma pessoa em dificuldade e a gente fica parado, não faz nada, não favorece. A gente vê um familiar com dificuldade, não, cada um tem um problema. São coisas assim que a gente faz aqui na Terra. Então ele vai vir para cá agora. Então agora a gente vai encontrar ele e falar assim, mano, tá vendo que você falava delinquente, agora você está aqui também, né? Então você faz parte aqui do clube, né? Do clube dos delinquentes, que é a Terra. Então, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre as felicidades que não é nesse mundo, porque no fundo, tudo nós pretendemos e buscamos a felicidade, não é? Queremos ela, queremos alcançá-la de alguma forma, mas no fundo a gente sabe que ela existe, mas são flashes, pequenos flashes que nós temos aqui na Terra de felicidade,
Mas aí vem uma notícia muito boa. Vou falar bem baixinho para quem quiser ouvir, não precisa ouvir. Uma notícia muito boa é que com esses flashes a gente fica muito feliz. Vamos imaginar, quando a gente começar a ter mais plenitude na felicidade, como tiver ser. Imagina, se com esses pequenos flashes a gente já se sente tão gostoso, tão feliz, às vezes em família, uma viagem, um passeio, a companhia de amigos, uma coisa que faz que a gente fica tão bem, tão gostoso, tão feliz. Imaginem, olha que interessante, imaginem quando deixar de ser só flechas, serem momentos maiores, situações maiores. Olha só que interessante. Então a gente tem flechas que já são para a gente maravilhosas, mas isso vai multiplicar, assim, muito. Então, essa felicidade que a gente tem aqui, essa ainda é a menor de todas. A menor de todas. Então, por exemplo, a moça acha que a felicidade seria se casar, não é? Normalmente não é assim. Não é o casamento? A moça às vezes aspira por isso, não é? Que é o casamento, acha que é o casamento que vai fazer a felicidade, né? Mas aí o tempo vai passando, vai percebendo que não é bem o casamento. Depois ele pensa assim, os filhos vão trazer felicidade. Aí eles vêm pequenininhos, a gente ama eles de paixão, que delícia. Aí eles vão crescer, fica jovenzinho. E aí fica jovenzinho, mas fica meio rebeldinho, sabe assim? Aí ele fala assim, mas não é bem os filhos que a gente acha que vai ser a felicidade. Talvez sejam os netos, aí vem os netos, né? Que delícia, que gostoso, que felicidade e tal, né? Aí eles vão crescendo um pouquinho, fica mais maiorzinho, assim, um pouquinho. Aí começa a ficar mal criadinho, né? Começa a ser birrentinho, né? Fazer escândalo na rua. Tá lá o pai, eu vou lá com dor, cheio de dor, buscar ele na escola, ele sai correndo no meio da rua, não sabe nem como fazer para pegar ele. A gente tem que chamar a polícia para pegar ele, porque a gente nem sabe como vai correr atrás dele, sai correndo no meio da rua e eu vou com dor, né? Dor no joelho, dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo quanto é lugar, tá lascado, meu Deus do céu. Aí pensa assim, meu Deus do céu, acho que não é bem, né? Só isso, acho que deve ter alguma coisa que pode proporcionar a felicidade. Então, devagarzinho a gente vai percebendo que a felicidade é assim, meio fugidinha das nossas mãos, ela escapa, né? Porque a Terra é justamente esse planeta difícil, de provas, expiações, dificuldades. E as pessoas que estão aqui, elas estão aqui com objetivos mais nobres, com objetivos de crescer, se desenvolver, se evoluir. Esse é o nosso objetivo aqui. E para que a gente faça isso, nós precisamos renovar, modificar, nós precisamos viver diferente. Não é preciso mudar, é preciso modificar. Às vezes a gente faz a mesma coisa por 50 anos, 100 anos, precisa mudar, fazer diferente. Já viram um teste que o pessoal faz na televisão, que já falaram na televisão assim? Para você treinar um pouquinho a sua memória e tal, fecha o olho, faz as coisas de olho fechado, onde estão as cores, assim. Já viram isso? Para a gente aguçar um pouquinho a nossa inteligência, né? Então mudar o comportamento, tira o lixo que está do lado direito, põe do lado esquerdo. Aí toda hora você vai, não é aqui, não é aqui, é aqui. Toda hora a gente vai ferrar, né, com o lixo que está do lado errado, do lado contrário. Enfim, nós vamos percebendo que a felicidade plena ainda não é, nós não somos capazes de vivê-la, de vivenciá-la, mas a gente pode viver a maior parte, a maior cota possível dela. E o Espiritismo facilita e proporciona isso para a gente com muita tranquilidade, porque ele mostra muitas informações que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então a gente não sabia que nós podíamos voltar à Terra quantas vezes fossem necessárias. A gente não sabia que nós estamos colhendo às vezes coisas que nós plantamos, que nós mesmos plantamos, nós não sabíamos disso. A gente achava que ia viver assim, quem pode mais pagamento, a gente sempre acreditou nisso. Tanto é que a gente ensinava para os nossos filhos que eles tinham que vencer na vida, ficar rico, milionário, salvar a gente. Mas e os outros? Os outros, cada um com seus problemas, eu tenho que salvar a nossa família. Tinha essa ideia. Agora, no Espiritismo, a gente sabe. A gente vai encontrar com pessoas que a gente não tem afinidade, a gente já sabe por que é.
A gente vai encontrar com pessoas que a gente tem um amor assim, primeira vista, meu Deus do céu, tem paixão por aquela pessoa. A gente sabe por que agora. A gente sabe por que a gente pode agir no bem, a gente pode investir no nosso futuro, não financeiro, mas no nosso futuro moral, espiritual, na prática do bem hoje. A gente sabe que a gente pode fazer isso. Então hoje a gente sabe por que a gente trabalha, a gente sabe por que a gente tem família, a gente sabe por que a gente tem as nossas dores. A gente tem certeza por que nós estamos vivendo um drama de saúde orgânico? A gente já tem essa certeza. Então o Espiritismo abriu a cabeça da gente, então a pessoa está lá no hospital, já não está com aquela cara fechada, meu Deus do céu, sofrimento, atrás de sofrimento, não fiz nada, eu acho que eu joguei pedra na cruz, a gente ficava com esse pensamento. Agora não, sabe? Se a gente tem um probleminha orgânico, não é culpa de ninguém, é culpa da nossa mesma. Se a gente tem um probleminha emocional, um probleminha financeiro, a gente sabe que o problema não é dos outros. Se a gente tem uma preguicinha lá dentro da gente, assim, guardadinha, que de vez em quando ela abre a janelinha para se pôr para fora, assim, né? Ela abre a janelinha e vê a piona cheia de louça, ela fecha a janelinha de novo. Ai, você está muito cansada, aí a gente vai deitar, deixa a louça para amanhã, para semana que vem. Então, a gente vai devagarzinho, sabendo que tudo depende de cada um de nós. O trabalho no bem, o amor ao próximo, olha as recomendações de Jesus novamente, amar ao próximo como a si mesmo. Quer trabalhar para Jesus? Podemos trabalhar, a seara, a empresa dele está aberta para todo mundo. Quem quiser trabalhar, pode trabalhar. Ele fala assim, se você trabalhar para mim, você só pode ser reconhecido de uma forma. Então ele dizia assim para a gente assim, os meus discípulos, ou seja, os funcionários da minha empresa, serão reconhecidos. Não precisa de crachá na camiseta com nome, nada disso. Serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha só, quer ser funcionário do Cristo? Passa a ter um pouquinho de amor, só isso. Depois você chegar na empresa lá e for fazer a ficha, e aí a gerente do RH, né, que fala, né? Fala assim, bom, vamos saber qual é a sua qualificação. Sim, um amor tão grande pela minha família, pelos meus filhos, pelas pessoas que convivem comigo. Está empregado. Mas não vai fazer nem teste, não precisa fazer nada. É esse aí, pode entrar. Já pensaram? Que beleza seria, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, apesar de estarmos lutando com as nossas imperfeições, mas a gente vai devagarzinho entendendo que é uma coisa que vai acontecer, que precisa acontecer diariamente. Não é assim uma luta que a gente vai ter e já vai vencer e já vai ficar livre para sempre, não. Todo dia a gente vai encontrar um defeitinho da gente, todo dia a gente vai combater esse defeitinho, todo dia a gente vai olhar para a gente mesmo, vai olhar para dentro da gente mesmo e pensar assim, aonde eu posso mudar? Aonde eu posso fazer luz para clarear essa parte escura que eu tenho dentro de mim? A gente vai avaliar isso constantemente. Por que eu tenho vontade de muito amor pegar as pessoas? A gente vai entender isso, tem que entender por que quem tem essa vontade ainda, né? De se vingar, de falar uma palavra mal colocada, de ficar enraivecido. Por que a gente se desequilibra? Por que a gente tem falta de amor com algumas pessoas? Devagarzinho a gente vai combatendo um bom combate. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, combater o bom combate. Porque nós precisamos sair daqui renovados, melhores. O André Luiz faz uma advertência, hein? Ele faz uma advertência. Ele fala assim que 80% das pessoas que passam pela Terra, 80% saem daqui mais endividados do que quando chegaram. Será que a gente consegue fazer parte dos 20%? Então agora está chegando férias, final de ano, né? A gente pode fazer um balanço do começo do ano, vamos fazer o que a gente pode fazer. Senta na mesa lá, pega uma folha bem grandona assim, e aí vai colocando lá uma tempestade de ideias, aqui tudo que vem na cabeça, fala assim, preciso terminar de pagar as prestações que tem lá, que estão me cobrando todo dia.
Por que eu estou sendo mal criado com meu sogro, né, Bentão? Tem que pôr isso aí também, né, na ficha, né, Ivan? Tem que pôr isso na ficha lá, no negócio lá. Por que eu tenho tanta raiva do cachorro da minha vizinha que late a noite todinha? Tem que pôr na ficha. Aí põe na ficha lá, quem é a Neide? Neide? Por que eu brigo tanto com a minha esposa? Sim, então? Não. Não, né? Tem que botar no fichário, não fechou lá, né? E aí a gente vai ver assim, como é que eu posso fazer para não ter tanta raiva do cachorro do meu vizinho? Meu Deus do céu, por que eu ainda faço uma operação com o meu sogro, que é a pessoa mais importante da minha vida? Porque se não fosse ele, que seria divino, né? Por que eu ainda brigo tanto com a minha esposa? Por que eu sou tão teimoso? Ah, também tem essa aí, né? Não é? É boa essa? É boa, né? Dá uma ajuda aí para mim a gente colocar no fichário lá. O que mais que pode pôr lá na ficha? Então a gente vai fazer aquele balanço bem grandão. Por que eu julgo, né, doutor Sérgio? Por que eu julgo tanto, né? Por que a gente assim, se coloca como juiz o tempo todo, né? Então a gente vai devagarzinho, porque assim, tem um problema da gente, que se a gente não escrever, não vê ele assim escrito, a gente pensa que ele tem, a gente não acha ele dentro da gente, ele passa devagarzinho e a gente não percebe. Então por que a gente julga? Por que da maledicência? A gente vai colocando nesse fichário aí, todas essas coisas, para que a gente possa avaliar, se possível, né? Se não for muito grande a ficha, põe na parede lá e vai assim, vamos tentar tirar algumas desse ano para se melhorar, né? Tá certo? Procurar investir um pouquinho nessas coisas, porque a gente tem tantas aulas que são ministradas de educação financeira na internet hoje em dia, né? Todo mundo quer ensinar a investir, guardar dinheiro, isso e aquilo, mas ninguém ajuda a gente a pensar na vida espiritual, na vida futura. Ele não ajuda a gente, fala, mas o que eu tenho que fazer, né? Nem envolve dinheiro, nem nada, só essas coisinhas. Põe lá no fichário, põe uma ficha bem grandona, um papelzão lá e vai anotando. Aí quando terminar o ano, fala assim, olha, eu não fiz nada por esse problema aqui, ó. Fiquei com ele o ano inteiro, tá aí do mesmo jeito. Não, esse daqui eu já dei uns passezinhos, já estou melhor, acho que eu já nem preciso colocar ele para o ano que vem. Aí a gente vai riscando e vê se o próximo ano a gente faz uma lista menor, né? Uma lista menor. É isso que importa, é isso que nós estamos fazendo aqui. O resto, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem o meu vizinho lá, que não tinha 50 anos e que daqui a pouco fechou os olhos. Aí eu passo todo dia na frente da garagem dele, o carro dele está torto assim, com o volante torto, e aí ele foi embora agora, não pode mais nem arrumar o carro, não pode mais cuidar da herança, não pode mais andar com o cachorrinho dele, não pode fazer mais nada. De repente, vocês já pensaram que coisa? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente programa, né? Pega uma mala, vou levar roupa de praia, roupa não sei o que, roupa frio, vou levar escova de dente, isso e aquilo, aí faz a mala. Mas quando a gente fecha os olhos, sabe o que acontece? Não dá para fazer mais nada. Acabou. E os seus investimentos? O papelzão está lá na parede, tem alguma coisa que avançou? Maravilha, se não avançou em nada. E os investimentos financeiros? Não resolve nada. Ah, o camarada tem milhões, bilhões, o homem mais rico do mundo, mas chega no mundo espiritual, já pensou? Se o homem mais rico do mundo se defrontar com o mais pobre do mundo, que se renovou tudo que podia, já pensaram que vexame que vai ser para ele? Porque nós tinha tanto dinheiro e não me melhorei em nada, continuei a mesma pessoa de sempre. Sou fina, não é? Porque quem tem muito dinheiro não gasta com nada, não ajuda ninguém, não gasta com ninguém, não faz nada para juntar o dinheiro. Para quê? Fechou o olho, não consegue levantar a caneta, não consegue puxar o papel, não consegue fazer mais nada, nem levantar a chave do carro, não consegue mais. E a da casa? Muito menos. Então, já está demais essa conversa, estou estendendo muito. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá.